Vamos lá, vamos lá, vamos lá. The Founding Fathers, né? Momento histórico, The Founding Fathers, que legal. Que sala é essa? Manguezal. Vocês são os fundadores? Sim. Poxa. Tá faltando Falta gente. Tá faltando dois. O Dudu e o Gabriel. Mas eles... Os três estão. Mas acho que eles não vão vir, né? Não vão conseguir. Diz uma coisa, qual que é a ideia mesmo? Então, a ideia Ele aqui vai é a gente gravar fazer aqui um no vídeo um iPhone. pouco falando por que vocês começaram o fundo, como é que foi, qual é o desafio e mais a motivação mesmo. Por que estamos aqui hoje sendo amigos da Poli? Pô, vou falar que eu comecei porque eu recebi uma mensagem de um amigo meu uma vez. Falou assim: ô Milene, tem um amigo seu pedindo dinheiro aqui pro Stuhlberger. Caraca, esse amigo era o Marcão. Ah, fala Marcão, esse é o Marcão. Abrindo aspas aqui, quem me puxou pro fundo foi o Marcão. A culpa é sua então, né? Eu tô vendo já que as coisas convergem pra cá. Que legal, cara, que legal. E você? Eu, na verdade, também fui pego por um outro amigo nosso, o Edu. Tá. Não vai poder vir aqui hoje, mas... E também foi na mesma situação, ele chegou como quem não quer nada, um dia vou marcar um almoço, eu tenho que te contar de um negócio. Aí beleza, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu trabalhava na época com consultoria para fundos de investimento, e aí ele chegou para mim e falou assim: eu queria que você fizesse uma política de investimentos para um negócio aí que eu tô fazendo e tal. Mas quer saber, vê um final de semana aqui, numa reunião de trabalho, conversar com a galera para você ver o que a gente tem que fazer. Tá bom, fui. Ok. Fui nessa reunião de trabalho num sábado de manhã, era às 9 da manhã no Starbucks, né? Mas quando foi isso? Faz tempo já? A ideia nasceu lá para dezembro de 2009. Porra, faz tempo. Lá para dezembro de 2009, Rapaz, a que janeiro legal. de 2010. Com um grupo de jovens que, no final das contas, assim, era tudo recém-formado. A gente é da turma de 2008. Então, um grupo de jovens que é amigos já, desde a época da faculdade. E todo mundo, com aquela ideia, começou a encarar como uma missão. Falar, um negócio que tem que ser feito. Porque, assim, na Poli é escancarada a necessidade de recursos, né? Então, assim, como conseguir recursos para fazer a transformação, trazer projetos, fazer tanta coisa boa acontecer? Daí a gente fala, precisa criar um ambiente para conseguir atrair esse tipo de recurso. Daí, assim, foi um ambiente em que o doador vai confiar. Então, a gente precisa ter uma forte governança corporativa. Legal. Regras muito fortes. A gente tem que estar cercado de gente boa, porque cara de 20 e poucos anos tem aquela força de fazer acontecer. E outras forças também. Mas não traz muita credibilidade junto, né? Então a gente cercou de gente boa, como ele citou, Stuhlberger, tem outros nomes muito, muito fortes de grande credibilidade que a gente cercou. A gente bateu na porta de várias empresas que a gente conseguiu auditoria, consultoria, um monte de coisa pro bono, gente de respaldo, uma marca muito reconhecida. E foi assim, cercado de gente boa para começar a fazer o negócio acontecer. Pô, que bacana. Vocês formaram no quê? Você fez o quê? Você Engenharia fez de produção. Produção, eu também. É você? Fiz mecatrônica. Ah, que meu chefe fez mecatrônica. Eu sou mecânico. Você? Sou engenheiro mecânico. Tá todo mundo no mercado financeiro, eu já percebi um padrão aqui, alguma coisa Não, acontece. acho que eu sou o único que não está no mercado financeiro. Que área que você tá? O Matias também é verdade. Eu trabalho em hospitais. Olha que bárbaro, que legal. Bom, então, são o quê? São 6 anos já. Agora vocês estão com quanto? 16 milhões, que foi a última vez que eu vi. Pô, isso é bacana. Não, os números são muito legais. A gente gravou um vídeo, quando a gente fez aquela reunião do Fonatom, que a gente estava justamente prestando contas, e uma das coisas que era super legal era, na hora de prestar contas, é dizer para o cara que ajudou o impacto que isso está fazendo, né? Isso é muito bacana. Não, eu lembro de vocês falando, todo mundo com um sorriso daqui até aqui, era muito, muito, muito legal. Hoje, assim, Endowment está começando a se concretizar, a gente não tinha tradição disso, tradição nenhuma, e vocês estão fazendo acontecer apesar disso. Vocês estão vendo isso gerando uma tendência, mais gente fazendo, vocês estão inspirando outras iniciativas parecidas ou não? Acho que isso é uma certeza que a gente tem e é um orgulho muito grande para todos nós que fundamos e para aqueles que tocam também hoje o Amigos da Poli perceber que o nosso endowment é a referência de endowment universitário no Brasil. E esse reconhecimento vem através da busca. Então, nos últimos
6 a 7 anos, a gente foi consultado assim, por universidades do sul, de norte a sul do Brasil. Há uma procura muito grande hoje aqui em São Paulo também por escolas, colégios, sejam eles filantrópicos, particulares ou iniciativa meio mista, que vem atrás de nós também para tentar copiar ou entender o nosso modelo. E nós temos uma plataforma que é totalmente aberta. Chegou pra gente, pediu, a gente mostra, a gente entrega o nosso estatuto. Transparência total. Fez, né? Porque a nossa ideia é justamente essa, né? A nossa ideia é conseguir ter um modelo que seja replicável para todo mundo. Sim. Porque vai ser muito bom pra gente o dia que a gente conseguir chegar, abordar um doador e falar: nós viemos aqui captar pelo endowment Amigos da Poli. E o cara já vai saber o que é o endowment. O cara já vai saber como é que é a estrutura de governança daquilo, como ele funciona, qual é a mecânica. Então o respaldo e o reconhecimento que a gente vai ter quando esse negócio se tornar muito mais público, né, quando esse negócio se tornar mais popular, vai ser muito grande. Nosso alcance com certeza vai ser maior. Então a gente tem todo o interesse em multiplicar essa iniciativa e é o que a gente tem feito aí nos últimos 6 a 7 anos. Sabe uma coisa que para mim é sensacional? Que assim, se alguém me perguntasse lá atrás, se uma ideia dessa, se uma coisa... olha só, temos alguém remoto aí. Esse aqui é o Eduardo Vasconcelos. Ô, Eduardo Vasconcelos, como vai você? O cara-chave, também fundador do Amigos da Poli. Pô, bárbaro, cara. Olha, que legal que você está aqui mesmo que virtualmente. Muito legal. Valeu, querido. Mas uma coisa que, se alguém lá atrás, você está aí também, Eduardo, está muito engraçado, tivesse me contado que isso era possível no Brasil, eu ia falar que não existe cultura, não existe histórico. É muito legal vocês estarem provando o quanto a gente estava errado, né? Quanto era uma ideia preconcebida. Isso é muito legal. Sim, até porque na verdade não era, né? O nosso trabalho, e acho que o grande esforço que essa turma teve, e talvez a grande iniciativa de empreendedorismo social que ela teve foi de propor algo novo, foi de trazer um modelo novo. E aí é só perceber que a conversa, como o Marcão já relatou, começou lá em dezembro de 2009, a gente levou até 2012 para ter um modelo que a gente achasse que fosse o estado da arte para botar esse negócio de pé. Que então legal. Foram horas e horas de trabalho para que a gente conseguisse chegar num modelo que a gente pudesse botar de pé e tornar replicável. Eu tenho uma curiosidade, vocês sabem com quanto dinheiro vocês começaram, mais ou menos? Essa é uma história bem interessante que acho que vale a pena um parênteses, que é o seguinte. O primeiro desafio era conseguir a reunião, né? Esse foi o primeiro desafio. Liga, fica amigo da secretária. Esse senhor aqui, Eduardo Vasconcelos, é o cara que tem uma grande habilidade de fazer isso. A gente conseguiu, foi falando com as pessoas. Oi? O cara é bom de papo. Muito bom. Daí assim, conseguiu a reunião, nos primeiros 5 minutos ele já estava comprado com a ideia. Daí a gente falava, ninguém vai acreditar que você, pessoas muito famosas, vai acreditar, né? Ninguém vai acreditar que você está apoiando. Então no final da reunião a gente pedia 2 coisas. Falava, primeiro, sabe o fulano de tal? Não, que a gente já fez a lição de casa que é amigo dele? Então me apresenta. Se você gostou, ele vai apresentar. E a outra coisa você pode botar uma carta falando, eu fulano de tal, conheço o projeto, gostei, apoio, inclusive quando tiver fundado eu vou doar 500 mil. Bárbaro. Aí facilita essa história de confiança, porque você está justamente se aproveitando da rede de confiança. Mas a gente conseguiu juntar um monte de carta e juntou 5 milhões de reais de intenção de doação. Você está brincando. Então no evento, em fevereiro de 2012, quando a gente fez o evento de lançamento, a gente pôde falar, hoje está sendo fundado e já nasce aqui com 5 milhões de intenção de doação, entendeu? Parabéns, parabéns para a lábia desse rapaz aqui. Tinha uma coisa que no dia do evento de lançamento, meu pai ele falava bastante. Filho, quando você estiver anunciando, tem que dizer que já tem dinheiro na conta, senão as pessoas não vão acreditar. Que ideia legal! Tem dinheiro na conta? Já tem dinheiro na conta. Senão as pessoas, intenção, mas você de fato falar que já existe, levar no outro estágio, isso fez muita diferença na hora. Parabéns, cara, vocês conseguiram hackear a desconfiança de todo mundo. Hackers de confiança, parabéns, cara. Uma coisa que eu tive o privilégio de fazer também foi visitar lá o Inova Lab, que aí você vê, né, tangibilizado mesmo o que vocês estão fazendo. E lá tinha gente da USP toda, tinha gente da arquitetura, tinha gente da biologia, imprimindo coisa em 3D, tava lá, o Zancu estava lá, muito, muito legal, um trabalho maravilhoso. Aproveitando o ensejo do impacto, como voluntária recente, o que vocês vislumbram para o fundo daqui a alguns anos? Porque a gente sabe que ele está começando, né? Apesar de já ter bem mais dinheiro do que vocês começaram, ele ainda é pequeno. O que vocês imaginam de futuro de impacto para a Poli?
Tará, mistério. São exemplos tão grandes fora que a gente olha, tipo, endowments de 32 bilhões que conseguem criar laboratórios, que conseguem fazer coisas. Eu espero que um dia o Amigos da Poli chegue nisso, né? Que a gente consiga chegar num ponto que a Poli e o Amigos da Poli, eles consigam construir coisas grandes para os alunos, para a sociedade brasileira, para tudo. Eu, pelo menos, tenho muito essa... Se a gente chegar nos 150 milhões, eu já vou estar chorando. I have a dream, né? Tem algumas coisas que eu consigo, com grande certeza, assim, com grande confiança, falar o que não vai acontecer. Que é o que a gente pensou desde a criação. A gente não queria criar amarras no fundo, porque a gente tem uma necessidade atual, por exemplo, de infraestrutura. A gente sabe que tem essa necessidade lá. Só que essa necessidade ela pode mudar daqui a 10 anos. Então a gente falou, não vamos fundar um fundo que tem no seu estatuto social algo já definido. Vamos criar uma estrutura que possa se ajustar ao tempo que a gente quer um negócio de 100 anos, entendeu? Então isso é muito importante. Fala, Dudu. O que eu gostaria, Harvard, Stanford, Yale, todas essas universidades têm entre 30% e 40% dos seus ex-alunos doando recorrentemente. Uau! Eu gostaria que a Poli chegasse num número parecido. Hoje a gente tem menos de 1% dos politécnicos que já fizeram pelo menos uma doação. Não estamos nem, o número de recorrentes ainda é menor ainda. Então, se a gente chegar nesse número de 30% e 40%, pode ser que a Poli ainda não esteja no nível de Stanford ou de Harvard academicamente, ou em termos de conquistas, de prêmios e assim por diante, mas os alunos sim se colocam no mesmo nível daqueles outros alunos. Acho que a gente tem que evoluir como comunidade da mesma forma que a escola vem evoluindo. Então, uma meta, eu gostaria que o nosso número de doadores fosse 30% a 40% da comunidade, que é o número que essas universidades conseguem. Parabéns, cara. Sabe, tem uma coisa que é muito interessante, que para mim, até do ponto de vista meio de momento histórico, saiu um artigo recentemente, acho que foi no Washington Post ou no New York Times, em que ele falava assim... foi-se o tempo em que os Estados Unidos construíam coisas. E aí ele cita justamente aquele momento em que teve grandes endowments para fazer várias, como nasceu Stanford, e ele falou, isso nos Estados Unidos está diminuindo, está morrendo. Né? O commitment, o compromisso que as pessoas têm com o futuro, ele fala, aparentemente a gente está com uma crise, falando em termos dos Estados Unidos, com uma crise de fé no futuro, então ninguém está fazendo mais nada, a gente está capitalizando o que foi feito há 100 anos atrás. Então vocês estão conseguindo reverter até essa tendência histórica também, né? Vocês estão conseguindo pensar em 100 anos, faz tempo que eu não vejo ninguém falar em 100 anos, né? Muito legal. É que aí parte a essência do endowment, né? A ideia, a função principal do endowment é a eternidade, tá aí para sempre, é a perenidade. E acho que até nessa linha também, talvez o meu sonho de ver, e até puxando um pouco para o meu lado um pouco mais financista, né, e tendo sido o primeiro diretor financeiro do Amigos da Poli, talvez o grande sonho seja poder, e por sinal é nesse período, né, acabaram de ser o resultado dos grandes endowments americanos, poder um dia ver, do mesmo jeito que eles fazem a competiçãozinha deles, de qual é o melhor endowment, o maior retorno, aquele que mais devolve para a sua universidade, ver isso acontecer aqui no Brasil também, e por que não ver o nosso comparado com o resto do mundo inteiro, né, como um modelo de boa gestão, de eficiência na gestão, de bons retornos e de devoluções de bons projetos para a escola também, para a universidade. E aí tem outra coisa que isso também me inspira pra caramba, que é o seguinte, outro mito, né, é que a nossa cultura é de esperar que alguém faça pela gente, que a gente tem essa cultura paternalista de esperar que o governo faça. Cara, vocês estão fazendo uma coisa grassroots, né, vocês estão fazendo exatamente o oposto disso, mostrando que é possível sair fora desse padrão meio né, gigante e adormecido. Ninguém está adormecido em berço esplêndido, está todo mundo aqui, né, fazendo a coisa acontecer. Isso eu acho muito legal. Mais alguma coisa que você tinha anotado aí? Você viu que a barra tá alta, né, para os novos voluntários. Meu Deus do céu. Aliás, você está me lembrando o Futurama por alguma razão, mas não é. Sabe o Futurama, tinha aquelas cabeças na jarra? Ô, senhor cabeça na jarra, fala aí. Que cada geração que vier pode contar com as antigas. A gente está sempre disposto a ajudar, a gente deixa todo mundo fazer o que eles acham melhor, cada um tem a responsabilidade de, quando assume o fundo, fazer o que achar melhor, mas os antigos estão sempre aqui para ajudar, se necessário. Cara, mais um mito cai por terra. Hoje eu estou vendo, vou voltar cheio com vários mythbusters total. Que é o seguinte, eu tinha para mim que uma das coisas que era um dos males do Brasil era ninguém pensar em legado.
né? A gente está sempre começando do zero. E o que eu acabo de ouvir ali, ó, vou até apontar o dedo ali na Talking Head, foi justamente o oposto disso. É um comprometimento de uma geração com a outra, e de passar o bastão e de ajudar e de justamente construir um legado que, cara, na boa, dizendo, eu não tinha visto isso, eu achei que isso nunca fosse acontecer, por isso mesmo, parabéns para vocês. René, você tinha falado de outras iniciativas, desde que tornou público, foi em fevereiro de 2012, no evento de fundação, muita gente procurou a gente para querer fazer igual. Que legal. No evento mesmo... Viralizou. É o que a gente quer. Um viralzinho. A gente quer que viralize. Até assim, mês passado eu estava falando com um garoto da Unicamp que está pensando numa iniciativa, está fazendo o TCC dele no tema. Então, assim, tem muita gente em diversas universidades querendo fazer isso. Puta, que legal. E o que daí começa a mexer um pouco com aquele senso de responsabilidade, né? Pô, se a Poli tem... Pô, a nossa também tem que ter. Claro. Daí mexe com o alumni, daí mexe com a família desse alumni. Então, é o efeito viral muito bom para poder retornar o dinheiro para... É um círculo virtuoso, na verdade, né? E acho que não só em faculdades também, né? Se começar em outros campos da sociedade, escola primária, saúde. Acho que saúde é uma coisa que... ainda no Brasil a gente tem muito pouco. Nos Estados Unidos nós temos fundos, eles têm fundos gigantescos de pesquisa em saúde, desenvolvimento de acessibilidade em saúde. Acho que aqui também é uma coisa que poderia ter. Eu acho que essa é uma coisa que eu me orgulho muito da gente ter construído essa cultura de endowment, porque ela vai se espalhando. Se você olhar outros países no mundo que tem uma cultura de endowment forte, ela não está focada só na universidade, ela está focada na sociedade inteira, em artes, em saúde, educação. Bem colocado. E isso eu acho que é um legado que a gente está criando aqui muito forte. Um legado é um futuro também. É um legado no futuro. E eu acho que o Brasil, não só a Poli, o Brasil tem muito a ganhar com isso. O pessoal expandiu um pouco. Eu vou trazer um pouquinho mais para o nosso lado de novo, que eu acho que é algo que vale a pena a gente citar. Que todo mundo que contribuiu com Amigos da Poli desde o princípio são pessoas que acreditam na engenharia de fato. A gente realmente acredita na engenharia como uma ferramenta de transformação social, como uma ferramenta que pode conduzir o Brasil a um patamar mais elevado no futuro. Então nós somos todos grandes engenheiros e a gente acredita que através da capacitação dos alunos, ou seja, formar melhores alunos dentro da Poli, a gente consegue atingir esse tipo de objetivo. Então desde os primórdios da associação, a gente pensou em, como é que a gente consegue formar o aluno politécnico como um aluno melhor, como um aluno mais capacitado. Então esse foi o objetivo da associação desde o começo. E aí a gente olha, por exemplo, os editais de projeto hoje, a gente vê que tem muito recurso que o pessoal está pedindo e que a associação não tem capacidade de arcar ainda, ou seja, tem muita oportunidade aí. Então, para mim, no futuro, se a gente conseguisse atender toda essa demanda por recursos que só os politécnicos pedem, seria um grande avanço. Então, eu acho que a engenharia é fundamental para o país e o Amigos da Poli contribui decisivamente nessa capacitação e na formação de melhores engenheiros. Muito bem. Tem uma coisa que é interessante, como engenheiros, bons engenheiros, vocês não só construíram uma bela estrutura, mas construíram uma máquina que funciona, praticamente um moto perpétuo, né? Sabe que você também estudou na universidade pública, você sabe como é que, assim, existe pouca ou uma comunicação não suficiente entre a universidade e a economia real, né? Sim, infelizmente. Eu acho que é a tradição francesa. Que o Amigos da Poli tem, e esse é um dos valores que os professores, a diretoria da Poli reconhecem no Amigos da Poli, é essa ponte. O muro da USP, ele é mais alto do que a gente imagina, porque ele é mais fechado do que uma universidade americana, por exemplo. Então o Amigos da Poli está conseguindo ser essa ponte. Então a gente conseguiu criar uma estrutura que conecta professor, aluno com o mundo lá fora. Pode nem ser com o recurso, mas só com a ideia em conectar pessoas. Não, cara, eu vi lá no Inova Lab, eu vi lá os garotos estão todos participando de competições internacionais que a gente nem sabia que existia. Né? Coisa na Finlândia, coisa na Suécia, em tudo quanto é canto. E vocês estão abrindo o horizonte dessa garotada de uma maneira que, cara, eu dá vontade de ter 20 anos de novo. Você ia contar alguma coisa de governo, cara? Você ia contar alguma coisa de política pública? Eu acho que o Diego é o cara certo para contar a respeito da evolução das ideias de endowment dentro do Senado do Congresso. Eu acho que... Congresso? Está nesse patamar? Outra externalidade positiva
do Amigos da Poli, né, e dessa multiplicação de endowments no Brasil, de projetos de endowment no Brasil, é que hoje já existem 2 projetos de lei caminhando, um partiu do Senado e outro da Câmara, para a criação da figura jurídica do endowment no Brasil, que aqui passou a ser chamado de fundo patrimonial. Inclusive, o nosso nome é Fundo Patrimonial, Amigos da Poli. E esses projetos estão avançando, inclusive ontem teve uma audiência pública da Comissão de Esporte do lado da Câmara para discutir endowments. O Amigos da Poli foi citado, obviamente. Nossa, referência. Mais uma vez como referência. Puxa, que legal. E acho que é um processo que está avançando e que, com certeza, no momento que a gente tiver um arcabouço jurídico adequado para a criação de endowments, a chance disso florescer com uma rapidez muito maior do que hoje é enorme. Vários países onde isso aconteceu, um caso emblemático é a França, que não tinha uma lei de endowments, criou essa lei em 2008, e logo depois da crise, 2008 2009, fizeram uma grande reforma do sistema econômico francês, e foi coisa assim no primeiro ano de promulgação da lei, milhares de endowments, mais de 2.000 endowments foram criados no país. Então assim, inclusive o mais famoso deles hoje é o endowment do Louvre. Então, olha só. Para ver o potencial que isso tem, você tem um arcabouço jurídico que dê segurança tanto aos doadores quanto às como é que eu posso dizer, as sociedades filantrópicas. Sim. Né? A segurança jurídica de um projeto de lei, de uma lei para endowment, é muito grande e facilita a criação dessas estruturas. O que é bárbaro disso, porque a gente está nesse ambiente aqui do Cubo, em que tem toda essa história de, né, a gente não precisa do governo, a gente não faz disrupção, mas, cara, muitas vezes, uma das maiores inovações ou disrupções possíveis é mudar a lei. Né? É você criar condições jurídicas, fiscais, para que a coisa aconteça. A gente às vezes esquece esse caminho, é legal que vocês tenham levado isso em conta. Conta, isso é bacana. Não, falando que teve um doador que ele contou a ideia, toda a iniciativa, adorou também, assim, com algumas ressalvas, foi perguntando, tinha comprado a ideia, mas não tinha se apaixonado, né, que geralmente a gente achava, né, que o pessoal... Daí... perguntou, mas o que você ganha com isso? Deixa eu falar, olha, a gente é filantropia pura, tá todo mundo aqui em horário comercial, pediu dispensa pro chefe pra estar aqui, a gente quer fazer isso acontecer, porque o Brasil precisa. Uau! Daí ele doou. Depois, anos depois, ele foi falar pra gente, ele virou conselheiro, Uau. Ele foi falar pra gente que ele doou porque ele pensou assim, quando um menino de 20 e poucos anos, com uma ideia como essa, daí ele falou, eu preciso doar, eu preciso participar. Daí eu preciso criar vergonha na cara e participar. Não tenho coragem de não participar, ele falou. Não tenho coragem de não participar. Não. Precisa levantar a barra moral mesmo. Né? O cara sai do dia a dia daquela preocupação um pouco mais mesquinha e vocês vão para um outro território, muito legal. Um território que normalmente a Poli não treina ninguém para explorar, que é justamente esse território da emoção, né, cara? Pegou o cara pelo coração. Mas eu acho também aqui, quem daqui não teria coragem de participar dessa ideia quando foi apresentada a ela? Acho que ninguém. A gente mesmo, tipo... Bem, eu apresentei para 50 pessoas, né? Não é que foram 50 que aceitaram, então acho que tem que ter uma motivação mais. Essa é a verdade. Mas pelo menos, bom, eu sei que eu não tive coragem de não participar. Eu tive muito bem. Eu digo mesmo por mim também, tô aqui também. E eu sou um drop-off. Gente, acho que é isso, né? Super obrigado. Muito obrigada. Pô, uma puta conversa legal, adorei, parabéns de coração, tiramos o chapéu para vocês aí. Valeu, meninos. Valeu.